Tudo bem, pessoal? A esse capítulo de Verdades e Insanidades nós demos o título de A Fronteira Mais Perigosa do Mundo. Sem nenhum tipo de torcida, traremos informações que não tratam apenas de fronteiras físicas e territoriais, tá? Nós vamos trazer argumentos e daremos condições para que vocês formem a sua opinião também sobre as fronteiras emocionais, psicológicas, comportamentais e principalmente intelectuais. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem, compartilhem para os amigos, divulguem o canal, dá força pra gente. Nós estamos recomeçando esse trabalho, a coisa é muito dificultosa, ajuda a gente a começar de novo, tá ok? E se achar que todo trabalho merece uma remuneração, bota alguns milhões pra gente aqui que a gente tá aguardando. Mas vamos ao vídeo, onde pretendemos trazer e esclarecer fatos, não apenas tratando de narrativas pró ou contra Israel ou outros envolvidos. Vamos falar de Ucrânia e de Brasil, tem muita coisa envolvida nisso aí, tem muita coisa interessante. E eu já sei que vai aparecer gente que vai dizer, não, mas eu sou a favor da paz. E eu pergunto, a paz de quem? A paz que favorece a quem? Porque tudo depende do ângulo que você vê, ou da sua capacidade de observar dois ou mais lados da mesma situação. Esse filme da garotinha, por exemplo, mostra o lado que eles querem esconder, toda a maldade que há do outro lado. يعني على اساس انهم هدوا الدار يعني رح نخاف كتير واو يعني هدوا الدار رح نخاف كتير رح نخاف رح ينقلع. اول ما اجينا من المدرسه لقينا الجرافات باب الدار قاعدين بيهدوها ولقينا كل الناس على باب الدار. غرفتي ولا عيبي وراح معي ورحت خزينتي راح تختي بس رايحين نطلع من القدس لأنه هم قوات احتلال عمالهم بيطلعونا من دارنا عمالهم بيطلعونا من القدس عمالهم بيطلعونا من فلسطين نروح بس نبص رجلهم لا والله فشلت عينهم كمان. E vocês podem ver que a guerra da narrativa já começou. Eles querem a narrativa de um lado só. Presta atenção. Olha esse site aqui falando exatamente o que a União Europeia está exigindo do Facebook. Aí fica claro que eles querem banir um lado. É a guerra de narrativas. A mesma coisa que aconteceu com a Ucrânia. Calma que a coisa vai evoluir. Por esse post fica clara a tentativa de calar um dos lados. E eu penso que se essa confusão se estender até a primeira quinzena de novembro, a opinião pública vai mudar. Vocês têm que entender que os russos demoraram 3 meses para consolidar Mariupol, que em área é pouco maior que a faixa de Gaza e tinha uma população 5 vezes menor que a faixa de Gaza. Além do que, de uma forma muito mais desesperada, Israel luta pela sobrevivência, muito mais que a Rússia, além de poder sair demonizado ou mesmo exposto. A única certeza nesse incidente é que só existem 3 opções. A inteligência de Israel não viu, viu e não comunicou, ou viu, comunicou e deixaram acontecer. Só tem essas 3 opções. Em qual delas você acredita? Aproveitando essa ideia, vamos situar os demais fatos reais, principalmente os que acham que Putin é um malvadão, que a Rússia e a China são o urso e o dragão que desestabilizam o mundo e que os atlantistas e os europeus nos adoram. Não é por aí. Vamos começar com a seguinte notícia, dá uma olhada aí nesse post de Portugal. Agora, eles estão demonstrando em documentos oficiais exatamente o que pensam sobre nós, os latinos. A mensagem é direta. O brasileiro que pensa que pode entrar para Portugal para passear por todo o território europeu será considerado ilegal, sujeito à vergonha da deportação. Tá aí os anjinhos mostrando a cara. E por falar em Europa, não podemos deixar de citar a manobra da Suécia, que esta semana ocupou as páginas policiais e condicionou a entrega dos caças Gripen à Ucrânia à sua aceitação na OTAN, como se isso fosse lhes proteger de alguma reação russa. Também existem informações importantes que não podem ser ignoradas, tais como Israel vai ter muita dificuldade se partir para uma guerra de atrito, principalmente em guerrilha urbana. Se existe uma unanimidade entre os analistas sérios, é que o Hamas decretou a derrocada final do viciado palhaço da Ucrânia. Acabou o dinheiro, acabou a pipoca. A raspa do tacho da OTAN vai toda para Israel. Na realidade, como já dissemos aqui antes, o Obama disse: ninguém pode subestimar a capacidade de fazer tantas besteiras como o sonolento Bidê. Ele desenvolve uma atrás da outra. Tanto que hoje já se fala até em elevar o Orange Man à presidência da Câmara dos Deputados estadunidense, uma vez que lá não há necessidade de ter sido eleito para o Congresso para presidir a casa. Coisa de democracia de um país que nunca teve um presidente eleito de forma direta, mas exige que o mundo todo faça, de forma a facilitar o seu trabalho de domínio sobre os líderes marionetes espalhados pelo mundo. Mas não se anime nessa historinha do discurso do Trump, que se ele tivesse um segundo mandato, o mundo estaria em situação diferente e os Estados Unidos ainda seriam os donos do planeta. Não é por aí.
talvez ele não tivesse incentivado o conflito da Ucrânia e nem criado tanto tensionamento mundial. Talvez o Janjo não tivesse sido empossado aqui e não estaria recebendo ordens do Dirceu através da esbanja deslumbrada. Mas não mudaria muita coisa na situação dos Estados Unidos e nem em relação às influências nefastas sobre o Brasil. Mas ainda sobre a capacidade de fazer besteiras, a qual nos referimos ao BD, pai do bandido caçador em inglês, que atende pelo mesmo sobrenome, lá vai mais uma. Os Estados Unidos colocaram em operação, ou melhor, em risco, o melhor porta-aviões deles, que está encaminhando-se para o Mediterrâneo. Tanto o Hezbollah quanto o Irã têm capacidade para atingi-lo e até afundá-lo, se utilizando de marcações das bases russas na Síria, podendo ser, inclusive, o troco russo dado aos Estados Unidos pelo que eles fizeram com o conflito da Ucrânia. Pois vejam bem, um porta-aviões no Mediterrâneo, em perfeitas condições de combate, posicionando-se a uma distância de 500 km da faixa de Gaza, estaria a 1.500 km do Irã, e dentro do raio de ação dos mísseis iranianos, que podem atingir o dobro dessa distância, com um erro previsível de no máximo 25 metros. E se os Estados Unidos perdem um navio, os problemas em território estadunidense serão enormes. A verdade é que hoje os Estados Unidos não têm uma força bélica capaz de dissuadir chineses, árabes e muito menos russos. O próprio Gerald Ford, o tal porta-aviões imbatível que estão levando para lá, está sendo enviado para o Mediterrâneo, está cheio de problemas em suas catapultas de lançamento. E os F-35, que nós sempre dissemos que eram aviões ruins, não podem levantar voo durante tempestades, não podem voar entre trovões. E ainda correm o risco de serem neutralizados por completo pelos sistemas eletrônicos russos, inicialmente pelos embarcados em aeronaves russas como o Kibne, o mais fraco deles. Em resumo, é como se fossem ex-atletas entrando em campo com o nome e sem condições físicas para enfrentar garotos que jogam em alto nível e estão muito bem treinados, além de possuírem requintada técnica. É receita para tragédia. Hoje, todo o Ocidente está extenuado nos aspectos financeiro, estrutural e psicológicos. Além de ter sido sabotado na área bélica, está sem munição, sem matéria-prima e sem tempo hábil para condições de repor esse armamento. Os Estados Unidos e a Europa estão destruídos no pilar econômico e seus adversários, com a queda da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, mesmo não tendo caído no campo de batalha e sim no econômico, descobriram à época que mesmo tendo 4 a 5 vezes mais blindados que o Ocidente, caso houvesse um problema econômico, qualquer nação fica inviabilizada de financiar guerras. Hoje o sistema bancário norte-americano e europeu está em sérias dificuldades. Em resumo, foram sabotados o poder armado, o poder econômico e, por fim, psicológico, através do comprometimento da juventude com a devastação por drogas como fentanil e K9, além da ideologia woke que assassinou a juventude ocidental. No momento em que se ataca com sucesso os pilares familiares, econômicos e patrióticos de uma nação, você acaba com ela. E entendam, tanto Napoleão quanto a própria Alemanha, quando abriram duas frentes, colapsaram. E o que vem acontecendo hoje? A OTAN está tendo que combater em mais de uma frente. A frente da Ucrânia ajuda Israel, que seria a segunda frente, uma posterior, possível entrada da Coreia, ou mesmo uma quarta, que seria o cerco a Taiwan. Vejam bem, eu falei cerco naval, não necessariamente ataque. Não tem a menor necessidade de atacar. Basta cercar que a ilha vem por gravidade. O fato é que se Israel arrastar o Irã para a guerra, vai ser muito complicado. Irão enfrentar o Hamas, as Jihads, o Hezbollah e o Irã também? Porque uma coisa é certa, se o Hezbollah entrar na guerra, o Irã entra. Agora, essa narrativa da imprensa, tentando colocar no mesmo balaio de carniceiros como o ISIS e a Al-Qaeda, o Hamas e o Hezbollah e o próprio Irã ou Israel, não dá. São completamente diferentes. ISIS e Al-Qaeda são realmente tatatá. O resto defende seus interesses. يعني على اساس انهم هدوا الدار يعني رح نخاف كتير واو يعني هدوا الدار رح نخاف كتير رح نخاف رح ينقلع. اول ما اجينا من المدرسه لقينا الجرافات باب الدار قاعدين بيهدوها ولقينا كل الناس على باب الدار. غرفتي ولا عيبي ورحوا معي ورحت خزينتي رحت تختي بس رايحين نطلع من القدس لأنه هم قوات احتلال عمالهم بيطلعونا من دارنا وعمالهم بيطلعونا من القدس عمالهم بيطلعونا من فلسطين نروح بس نبص رجلهم لا والله فشلت عينهم كمان. Vocês viram o depoimento desolado dessa menina? É o outro lado da história. Toda história tem dois lados. No caso de uma escalada no conflito, o Hezbollah pode atacar a embaixada americana no Líbano. Ou quem sabe o Irã, conforme já informamos antes, pode vir a fechar o Estreito de Hormuz. O assunto é tratado em detalhes num vídeo anterior do nosso canal. Dá uma olhadinha lá. O fechamento do Estreito de Hormuz pode precipitar um salto no valor do barril de petróleo
que pode pular de 120 para até 400 dólares. O problema é que Israel e toda a OTAN estão sem munição. A Coreia do Sul está na mesma situação porque cedeu tudo para a Ucrânia. A Coreia do Norte já fala em reunificação. Mais uma frente deixaria a OTAN em sérios apuros. Seria a terceira frente. O ataque a Israel é apenas mais um em direção ao colapso ocidental e da OTAN, que não pode mais ser visto com o romantismo da década de 70, conforme já falamos diversas vezes. Eu vou repetir. E existem os que dizem, eu sou a favor da paz. Mas eu pergunto, a paz de quem? A paz para favorecer quem? Porque tudo depende do ângulo que você vê ou da sua capacidade de observar dois ou mais lados. Hoje, por exemplo, a China possui 13 estaleiros e o menor deles tem capacidade maior do que todos os estaleiros estadunidenses somados. Assim, além da capacidade de volume naval, a China constrói navio 230 vezes mais rápido que os Estados Unidos, que enfrenta problemas insolucionáveis a médio prazo. Encara um tsunami de suicídios e de drogados, uma sociedade sem patriotismo, com ataques estruturais à família, à linguagem e à fé. Nada diferente do que ocorre no Brasil. A única diferença é que eu espero, embora não acredite, que nós, os escravos de sempre, não venhamos a cometer a insanidade de afundar junto com seus capitães do mato. Os fatos demonstram que já estamos na Terceira Guerra Mundial, uma guerra entre globalistas e nacionalistas, um confronto muito mais extenso do que simplesmente direita e esquerda, conservadores e progressistas. E é nessa linha de raciocínio que defendemos todo o tempo que o maior problema do nosso planetinha não é o aquecimento global, visto que os protagonistas dessa agenda compram mansões à beira da praia. E mais, as anomalias vividas desde 2019 estão ligadas ao ciclo da Terra e do Sol, como nós também já tratamos em vídeos anteriores. Assim, gostaríamos que prestassem bastante atenção nesse post, que mostra bem de que lado nós devemos ficar. O dos sionistas globalistas, inimigos do planeta, que não aceita a cultura woke da eutanásia, fetal e posterior, imposta a eles. Nessa batida, Putin enquadra Klaus Schwab e garante que os globalistas são alvos militares legítimos. Vou dar um tempinho para que vocês lerem tudo que foi colocado aqui. Presta atenção no que ele vem dizendo. O que é que o Putin diz? Diante da constatação que o Brasil já tem a gasolina mais cara do mundo e com outros aumentos já engatilhados, vale ressaltar que Bolsonaro garante combustível do transporte coletivo e de cargas sem imposto. Ocorre que o governo da esbanja, da Evita Peron sem carisma e sem história, comeu mosca e deixou a MP do governo do amor, aquela onde o marido da Janja reeditou o aumento no diesel, caducar. Assim, eles voltaram a ser zerados até o final de 23. É isso mesmo, o valor do combustível só não irá aumentar mais por conta da ação do Bozo malvadão. Será que ele era malvadão mesmo? Enquanto isso, a bolsa e o real continuam despencando. Isso porque não é o dólar que sobe, é o real que despenca. Afinal, o dólar é uma moeda em queda livre no mundo todo e que, como já dissemos aqui antes, tem hoje circulação de 80% de papéis pintados produzidos de 2020 para cá. Nos últimos 3 anos produziram 80% dos dólares que estão circulando hoje. Não tem fraude nisso? Se inscrevam, passe para os amigos, deixe seu like. Se achar que todo o trabalho merece remuneração, deixa algum pra gente aqui, o Pix está aqui embaixo, dá uma força pra gente e vamos pensar o seguinte, tamo junto.